Fala Futurists, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre rotas. Então, para que servem e como funcionam? Vamos lá comigo? Então, perfeito, estamos de volta, pessoal. Então, vamos lá. Então, só explicando um pouquinho para vocês. Então, rotas, o que são esses sistemas de rotas? Então, quando vocês entram em um site, vocês vão ver que eles têm diferentes rotas. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos abrir aqui, por exemplo, vamos abrir aqui o Google, né? Google aqui, pronto. Então, olha, aqui é interessante, né? Então, aqui eu estou no www.google.com. Essa é a página inicial, esse é o index aqui do Google, tudo bem? Mas se eu clicar qualquer coisa aqui, ó, deixa eu ver aqui, por exemplo, ó, Santos FC. Procurar o time aqui do coração. Então, a partir do momento que eu pesquisei, olha só, apareceu aqui, então, www.google.com, agora apareceu /search, e aqui um monte de informação, né? Mas olha que interessante, então, a página inicial do Google, o index do Google é google.com, e a partir do momento que eu entro em outras páginas, aí aparece /search e mais algumas coisas. Ou se fosse em outro site, como por exemplo, deixa eu ver um site aqui. Deixa eu ver, por exemplo, a Netflix aqui. Ó. Deixa eu ver aqui o site da Netflix. Então, aqui, ó, Netflix. Então, o index da Netflix é netflix.com/br/. Tudo bem? Esse é aqui o index da Netflix. Mas, se a gente entrar em outro ponto, por exemplo, aqui em entrar, a gente vai ver aqui que mudou, né? Então, netflix.com/br/em e /login. Então, é exatamente isso que são as rotas. São diferentes endereços para diferentes partes do seu site, para diferentes páginas do seu site. Tá certo? Então, a gente viu na prática exatamente o que é, tá? Essas rotas. E como que a gente vai fazer agora na nossa aplicação essas rotas aí? Então, vamos lá. Então, aí, primeiro, a gente tem duas páginas diferentes, tá? É a página número 1, a page 1 e a page 2. Então, página 1, página 2. A estrutura dela tá bem simples mesmo, tá? Então, tá só a DivPy, como vocês já sabem, né? A gente tem que ter uma DivPy para poder a nossa aplicação rodar. E aqui tem página 1 na página 1 e página 2 na página 2. Então, bem simples, tá? Só para realmente a gente ver a diferença entre elas. Vamos lá, então eu falei que a gente precisa criar essa rota. Então vamos criar um arquivo, né, para a gente deixar o nosso arquivo app mais limpo possível para fazer um clean code, né, o código limpo. Então vamos criar um novo arquivo chamado router, né? Aqui, router.js. Então, perfeito. Criamos nosso arquivo aqui. Vamos então fazer o seguinte. Então a gente precisa fazer, a primeira coisa de tudo é importar a biblioteca, porque Router ele é uma biblioteca pro React, tá bom? Então a gente abre o terminal. O terminal pode ser tanto aqui pelo VS Code, que você clica aqui em terminal, né, e novo terminal, ou você pode fazer pelo Git Bash também, que dá certinho, tá? Então a partir do momento que você já está no terminal, você vai colocar npm e aí você coloca react-router-dom. Então, a gente vai dar o Enter e ele vai fazer a instalação. E é bem rapidinho, é uma biblioteca bem leve, tá? Aqui, ó. Pronto, já está instalado. Perfeito, podemos fechar aqui. E vamos lá, então, como que a gente vai fazer a estruturação, né? Como que funciona a estrutura aqui do nosso router. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente primeiro vai fazer o export, né, para poder recuperar ela em outro lugar. Vou fazer aqui function e vamos colocar o nome de router. Ok? Então, fizemos aqui uma função chamada router, a gente coloca, abre e fecha parênteses, aqui abre e fecha chaves, coloca o return, abre parênteses de novo, e agora sim começa a brincadeira. Então, a primeira tag, a tag py como padrão, vai ser essa daqui, ó, a browser router. É bom aqui que ele já fez até a importação automática. Então, browser router sempre vai ser a tag py, tá bom? Depois eu passo explicando um pouquinho melhor, mas então a próxima tag
vai ser a seguinte, vai ser a routes. Então, essa daqui é a segunda. E a última camada de tags vai ser a route. Aqui. Route, a gente pode fechar. Como a gente tem duas páginas, vou colocar mais uma. Aqui ele não importou automaticamente as outras, né? Mas não tem nenhum problema. Se acontecer isso com vocês, vocês colocam aqui vírgula e colocam aqui, ó, routes. E depois route. Para poder, aqui já deu, né? Deu certinho, já tirou o erro. Na verdade eu vou colocar mais uma aqui. E eu vou explicar o porquê para vocês. Então, perfeito. A gente tem duas páginas e aqui a gente tem 3. Mas vamos lá. Então, a primeira página que a gente vai configurar é a página inicial. Igual a do Google que eu falei, e da Netflix, né? Que tem a página inicial, a gente chama de index. Então, a gente simplesmente escreve aqui index e pronto. Ele já entende que essa vai ser a primeira página que ele vai abrir quando, né, eu chamar ele. Então, eu chamei o router, ele vai já abrir essa página index. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a index, aqui, aí eu coloco um outro aqui, parâmetro chamado element. Então, element eu coloco igual, abro e fecho as chaves, e eu vou chamar aqui minha tag aqui dentro. Aí você pode me perguntar, mas que tag? A tag, né, que eu vou colocar a página que eu quero. Então, eu quero a página 1 e a página 2, mas primeiro vai ser a página 1, né? Então, eu coloco aqui, page 1. E aqui, quando eu clicar, ele já vai também fazer automaticamente o import. Então, aqui já está configurado o nosso index. Então, index, element, página 1. Tudo bem? Vamos lá, então, para a página 2. A página 2 vai ser um pouquinho diferente, porque ela não é a index, tá bom? Então, quando você já colocou a index, você vai colocar um outro parâmetro chamado path. Então, você colocou path, faz a mesma coisa. Você vai colocar o igual, abrir e fechar, né, ali aspas, e a gente vai colocar aqui o caminho. Então, eu quero chamar esse caminho aqui, eu coloco a barra, e eu vou chamar ela de page 2, né, para ficar mais fácil para a gente identificar também. E depois eu coloco element. E aí eu faço também, a gente coloca igual, abre e fecha chaves, aqui vou abrir a tag e colocar page 2. Aqui também fazer o import automático e fechar a tag. E tranquilo, né? Já está configurado. E aí agora vem a pergunta, né? Nossa, mas você tem duas páginas, por que você chamou 3 routes ali? Então o terceiro route vai ser para o seguinte, vai ser para a página de erro, porque a gente sempre tem que prevenir o erro, tá certo? A gente sempre tem que pensar que o usuário pode fazer alguma coisa para quebrar a nossa aplicação, quebrar o nosso site. É o que eles mais fazem. Então a gente tem que estar preparado para isso. E como que a gente se prepara para isso? A gente vai colocar no path, a gente vai colocar aqui um asterisco. Então ele já vai entender que qualquer, né, endereço que o usuário colocar que não existir, ele vai indicar aqui para colocar exatamente esse route que eu vou definir aqui agora. E o que eu faço? Coloco elements também. Ok, eu aqui coloco igual, abro e fecho chaves. E aqui dentro, na minha tag, que vai mudar um pouco o que eu vou colocar. Porque eu posso fazer uma coisa também que eu vou criar agora. Eu não preciso colocar já coisas criadas. Eu posso criar uma nova página aqui também. Ó. Então, eu vou colocar uma div, né, para ser a div py aqui. E também vou colocar aqui dentro, aqui, ó, page. Opa. Então, page is not found. E aí, coloco aqui 404, que é o famoso erro, né? O famoso erro aqui. E, bom, opa, acabou indo um a mais aqui. Isso, agora tá legal. Então, se o usuário colocar qualquer página que não seja uma página já pré-definida, ele vai cair nessa página de erro. E aqui a gente fica, né, sem aquele risco de deixar o nosso usuário sem resposta. Então, ele vai saber o que está acontecendo. Bom, então tá salvo aqui e tá pronto, basicamente, aqui a nossa router, tá? Então, vai funcionar perfeitamente. Para fazer isso, então, como que a gente faz? A gente vem aqui no app e vamos chamar a nossa tag aqui dentro. Então, a gente coloca aqui router e fecha, e é só isso.
basicamente só isso, pessoal. É bem simples mesmo. Então, aqui eu estou chamando router porque eu configurei como router, o nome da function. Né? Se eu quisesse colocar um outro nome, eu colocava um outro nome e chamava esse nome que eu configurei aqui dentro. Não tem um nome padrão. Se você quiser colocar como rotas, tudo bem. Se quiser colocar como meu caminho, tudo bem, não tem problema. Você pode só chamar pelo esse nome e vai dar tudo certo também. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada para ver como é que tá. Voltando aqui. Aqui, ó, então já está dando certinho aqui, page 1. Então, página 1. E se eu quiser agora colocar aqui, ó, eu coloco barra, page 2, e ele vai para a página 2. E se eu quiser voltar, ó, ele volta também. E funciona aqui com o histórico também, ó. Então, se eu clicar para voltar, ele volta para a página 2. Se eu vou para frente de novo, ele volta para a página 1. Legal, né? Então, é assim que é feito o nosso sistema, né, ali de rotas. Bem simples, não é muito complicado. Talvez a primeira vez, né, que a gente fala, nossa, como que funciona isso? Mas não se preocupa, tá? Não tem muito erro. Falando em erro, deixa eu mostrar para vocês como é a página de erro. Ó. Então, se eu clicar aqui, né, colocar barra Bruno, que não existe, o que ele vai aparecer? Page is not found. Então, a gente já está prevenido contra o erro do nosso usuário. Então, aqui só para relembrar para vocês, então essa é a nossa estrutura. O Browse Router vai ser a nossa tag py. Então, você precisa colocar o Browse Router para fazer toda a configuração de sistema, né, de páginas, tá bom? Então, é muito importante a gente não esquecer, né, essa parte aqui do Browse Router como a tag py, para a gente não ser pego ali, vamos dizer assim, desprevenido. Tudo bem? Então, perfeito, tem aqui. Então, dentro, né, do nosso Browse Router, a gente vai ter o Routes também. O Routes, talvez vocês vejam também talvez alguns vídeos um pouco mais antigos, ou talvez alguns materiais um pouquinho mais antigos, que ele está se referindo ao Routes como Swift. E o Swift ele era uma das antigas versões do router, tá? Então, se vocês verem alguma coisa em relação a isso e verem esse nome diferente, né, não se preocupem, tá? Que é só o nome do routes na versão antiga do router. Então, só para deixar vocês mais ou menos a par disso. E dentro, então, você coloca o route, né? Route, que vai ser basicamente como você vai configurar as suas páginas ali individualmente. E não se esqueçam, sempre coloquem também uma de erro para garantir que vocês não vão deixar, né, o seu usuário sem uma resposta devida. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Espero que vocês tenham capturado a ideia. Se não, fica sempre o convite para vocês assistirem de novo com mais calma. Podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E se ficar alguma dúvida, né, pode entrar em contato com os seus ali, monitores para ajudar a tirar você essa dúvida da melhor forma possível. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Então finalizamos por aqui. E hoje a gente viu como funcionam as rotas, como elas são usadas e para que elas são usadas. Tudo bem? No nosso próximo encontro, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre os testes. Tudo bem? Então, vejo vocês lá.